Hoje daremos seguimento ao desafio da lei seca no 5º dia, onde leremos juntos a lei das eleições. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para eles para você ter um entendimento sequenciado da legislação, tá? Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo, tá? Você sabe como funciona a propaganda eleitoral na imprensa, no rádio, TV e internet? Sabia que as bancas adoram esse tema? Hoje vamos explorar os artigos 43 ao 58A da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série. Vamos lá? Já sentou na sua salinha aí? Sua cadeirinha, pegue sua legislação e me acompanhe, tá? Dê o play aí e deixe rolando. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma, olha só, manda essa tristeza embora. Então, ó, eu tô lendo aqui pelas minhas fichas, tá? Então, quem tem as fichas aí, a parte 3, dando continuidade. Então, vamos lá. Da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, a coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000 a R$10.000 ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a língua brasileira de sinais, Libras, ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que não autorizada a funcionar pelo poder competente veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente
inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, ainda a observância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 UFIRs, duplicada em caso de reincidência. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos, em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, 5 parlamentares e facultada a dos demais. Observado o seguinte: nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo, em grupos, estando presentes no mínimo 3 candidatos. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. Os debates deverão ser parte da programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso da eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. A propaganda será feita na eleição para presidente da República às terças e quintas e aos sábados, das 7 às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos no rádio. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 segundos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos na televisão. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas e aos sábados, das
7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos no rádio. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado se der por 2/3. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado se der por 1/3. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. E das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado se der por 2/3. Puta que pariu, esse negócio é enjoado. Aguentem aí, viu? Na eleição para governador do estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado se der por 1/3. Das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado se der por 2/3. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado, das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos no rádio e das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos na televisão. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador,
mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integram. 10% distribuídos igualitariamente. Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso de programas em rede, antecedência mínima de 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso de inserções. A emissora de rádio, sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal, são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita nos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição. E os blocos terão início às 7 e às 12 horas no rádio e às 13 e às 20 horas e 30 minutos na televisão. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. A cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem de sorteio. Artigo 51.
Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinaturas mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação e distribuídas ao longo da programação, veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte: o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas e às 18 e às 24 horas. Na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes ainda todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral previstos no artigo 47. É vedado a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do banco do horário eleitoral gratuito, a que tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir, no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda das candidaturas às eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. É facultada a inserção de depoimento de candidatos às eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação,
só poderão aparecer em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com músicas ou vinheta, inclusive de passagem com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. No segundo turno das eleições, não será permitida nos programas de que trata este artigo a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas, nas quais ele pessoalmente exponha realizações de governo ou da administração pública, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral, atos parlamentares e debates legislativos. Artigo 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos, com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor intercalada a cada 15 minutos. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura, sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país, em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos, coligações ou qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação da internet com a intenção de falsear a identidade. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdo deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos recorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de 5 a 30 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Artigo 57c. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de 5 a 30 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57d. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores e internet, assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do 58A, por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, que, quando comprovado seu prévio conhecimento do beneficiário, a multa no valor de 5 a 30 mil reais. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios de internet, inclusive redes sociais. Artigo 57e. São vedadas as pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de 5 a 30 mil reais. Artigo 57f. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nesta lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 57g. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação
por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput, sujeitos os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. Artigo 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. Igualmente, incorrem em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 às pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º. Artigo 57-I. A requerimento do candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentaram acessar seus serviços que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57-A a 57-I desta lei, de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Do direito de resposta. Artigo 58. A partir da escolha de candidato em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos contados a partir da veiculação da ofensa: 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito; 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão; 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita; a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Em órgão da imprensa escrita, o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para a resposta. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão, ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas.
Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei 4737 de 1965, o Código Eleitoral, cópia da fita de transmissão que será devolvida após a decisão. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. No horário eleitoral gratuito, o ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nelas veiculados. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. E o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação, em cujo horário se praticou a ofensa. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e a multa no valor de 2.000 a 5.000 UFIs. Em propaganda eleitoral na internet, deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57C desta lei, e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recurso às instâncias superiores em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo a contar da sua notificação. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º, para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 do Código Eleitoral. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347 do Código Eleitoral.
Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em cursos na Justiça Eleitoral. Ufa! Pode gritar! Acabamos essa parte. Calma aí, bebe uma água, que agora vai ter uma pequena explicação antes de você começar a treinar. Um pouquinho, pelo menos um pouquinho, tem que treinar, tá? Essa parte é muito longa e cheia de detalhes. Daqui você pode esperar uma questão de prova certamente. Então já sabe, dê ainda mais atenção em uma releitura, tá? Aposto muito na propaganda eleitoral via impulsionamento de conteúdo, porque é algo muito novo e muito usual, né, nos dias de hoje. Desde a distribuição de panfletos até a realização de grandes comícios, muitas são estratégias de propaganda que visam conduzir o eleitor até o caminho do voto. No entanto, não há melhor custo-benefício do que aquele que é apresentado pelo impulsionamento de conteúdos em redes sociais por meio de vídeos e posts construídos sob demanda, né? As plataformas aí no Google e Facebook ADS. Então elas são grandes aliadas para impactar milhares de pessoas sem despender grandes quantias. Apesar do recurso de turbinar publicações já está liberado logo na pré-campanha, né, após o dia 15 de agosto, com o início do período oficial de propaganda, alguns detalhes devem ser levados em consideração para uso seguro desse recurso. Em um primeiro momento, se torna pertinente destacar as medidas que são decorrentes de importante princípio constitucional, que é a livre manifestação de pensamento vedado anonimato. Quando a necessidade de tornar pública a autoria, né, o artigo 57C, como a gente viu, ele traz a noção de que a peça impulsionada deve sempre conter identificação da pessoa, né, deve informar o CNPJ do contratante. De igual forma, ressalta-se que o serviço de impulsionamento ele somente deve ser contratado por partido político, coligação ou candidato. As próprias plataformas, por sua vez, disponibilizam a criação de um rótulo que transparece o status de propaganda eleitoral e o CNPJ em questão. Porém, para atribuir maior resguardo às candidaturas, essas informações devem ser apontadas no conteúdo em si, tá? E é uma atitude prudente para garantir o quê? Os bons resultados sem maiores preocupações, né? Porque pode gerar multa. Nessa mesma linha, o candidato ele também tem direito a pautar sua plataforma política, exaltar suas qualidades pessoais e até pedir voto expressamente. Mas não pode, de forma alguma, através desse impulsionamento, fazer impulsionamento com o intuito de propaganda eleitoral negativa. Ao financiar a ampliação do alcance de um post, por exemplo, que ofenda a honra de um concorrente nas redes, né, a candidatura ela ultrapassa os limites de liberdade de expressão, né, recaindo aí em ilícito eleitoral, como diz lá o artigo 57C, parágrafo 3º da Lei das Eleições, tá? Nesses moldes de ação caluniosa, difamatória, injuriosa ou inverídica, a infração tem ainda a possibilidade de recair em direito de resposta àquele que foi atingido. A retratação deve ser veiculada pelo dobro do tempo em que o post negativo esteve disponível. E será ainda observada a obrigação do candidato ofensor em empregar a mesma quantia despendida para impulsionar o post dele, também do candidato que a ofensa foi direcionada. Quanto ao caráter financeiro, não há um limite para esse impulsionamento em si, tá? Então, deve alcançar o teto do gasto do cargo pretendido. Os valores e notas fiscais devem contar na prestação de contas da campanha, tá? Isso é obrigatório. Então, aqui está uma grande aposta minha, porque é um tema novo e muito relevante com a ascensão das plataformas digitais e de sua visibilidade.
Então, muita atenção a isso, tá? Fiz questão de dar ênfase a esse conteúdo aqui para que você saiba realmente do que se trata, né? Que é algo muito palpável nos dias atuais, né? Então, agora respire, descanse uns minutos e tire 30 minutos, né, para fazer a aplicação prática desse conhecimento, resolvendo 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Vai ser nessa etapa que você vai identificar qual conhecimento você domina, bem como aquele que ainda precisa ser aprimorado, tá? Ao se deparar com seus erros e dificuldades nas questões, você pode revisar esses pontos específicos em uma outra vez e reforçar esse aprendizado. Esse passo de resolver as questões é a peça-chave para sua aprovação e preparação em alto nível, tá? Mas cuidado, novamente, porque nem todas as questões estão atualizadas, tá? Temos muitas mudanças legislativas, atualizações, 2021, 2022, então é importante estar sempre atento para não responder questões atualizadas. E já sabe, para dar aquele upgrade na sua preparação, a recomendação é o eleitoral por questões, né? Questões inéditas, apenas R$ 39,96 mensais. Então ele é separado por blocos, né? E é feito metodologicamente para que você fixe o que foi lido. Imagine você ler todos esses artigos e ter lá 45 questões só sobre propaganda eleitoral. Vale muito a pena. Mas, independente do local, não deixe de praticar o que a gente aprendeu hoje, tá? Amanhã nos encontraremos novamente para o 6º dia de desafio. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, para não perder nenhum conteúdo, tá? Um beijo e até amanhã.